Rapsódia de Realidades, quarta-feira, 21 de fevereiro. Ele veio a nós em Espírito Santo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. João 14:3. Muitos ainda se debatem com o que o Senhor Jesus quis dizer no versículo acima quando disse: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Alguns pensam que ele estava se referindo à segunda vinda ou ao arrebatamento, mas não era disso que ele estava falando naquele versículo. Para entender o que Jesus quis dizer, você terá que ficar no contexto e entender a sua mensagem com o seu espírito e não com o seu sentido. Quando você estuda o capítulo completo, você observa que ele continuou o mesmo discurso interessante até chegar ao versículo 16, onde ele disse: e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que permaneça convosco para sempre. O termo outro Consolador é a frase grega allos parakletos, que significa outra do mesmo tipo. Jesus introduziu o Espírito Santo naquele ponto. Então ele disse: vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14:17. Como o Espírito Santo habitou com eles naquela época? Não era suposto ele vir no dia de Pentecostes? Isso diz-nos alguma coisa. E ele não estava falando apenas do Espírito Santo. Ele também estava se referindo a si mesmo. Para levar esse ponto para casa, ele voltou ao que disse no versículo temático: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, no versículo 18, ele disse: não vos deixarei desconsolados, virei a vós. Como e quando ele viria até eles? No versículo 20, ele disse: nesse dia saberei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. De que dia ele estava falando? Evidentemente, ele estava falando sobre o dia em que o Espírito Santo vem. Então, quando ele disse, eu virei a vós, ele quis dizer, eu virei a vós em Espírito Santo. E graças a Deus, no dia de Pentecostes, ele cumpriu aquela preciosa promessa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes deu a palavra. Atos 2:4. Ele está em você hoje, em toda a sua plenitude. Louvado seja Deus. Oração. Obrigado, bendito Pai Celestial, pela plenitude do Espírito em mim e pela glória e excelência da minha vida como resultado da sua presença interior. Pelo Espírito Santo, a minha fé é fortalecida e estimulada a fazer a vontade de Deus e a cumprir o propósito de Deus para a minha vida, ao ceder a sua orientação e liderança. Em o nome de Jesus. Amém. Estudo mais aprofundado. São João 14:23, São João 14, do 15 ao 20.